A Páscoa e a mesa de Jesus. Em Lucas 22, nós temos os últimos momentos antes da crucificação de Jesus e sua ressurreição. E é um período sombrio, tenebroso, de perseguição e de traição. Primeiro, porque os líderes religiosos conspiravam contra Jesus. O versículo de número 2 diz: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. É sombrio e tenebroso porque Satanás, a partir do verso 3, entra em Judas Iscariotes, que procuram estes líderes que conspiravam contra Jesus para entregá-lo. É nessa atmosfera tenebrosa de conspiração, de traição, que Jesus institui o seu sacramento para a sua igreja. E como ele faz isso? Comemorando a Páscoa. Jesus se apresenta como a nossa Páscoa. No versículo de número 15, nós temos o relato de Jesus à mesa no cenáculo com os discípulos para comemorar a Páscoa, e ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. O desejo e o anseio de Jesus por aquele momento, por comer a Páscoa com os discípulos, é significativo. Significativo porque ele faz isso apenas com os apóstolos, que representam toda a comunidade de discípulos e a sua igreja. Este lugar, o cenáculo, foi preparado para ser um lugar exclusivo de comunhão de Jesus com os seus seguidores, com os apóstolos, os seus discípulos. Ele foi cercado de mistérios e encontrado de uma maneira que Jesus não pudesse ser perturbado nem pelos religiosos e nem pela traição de Judas Iscariotes. E é neste momento, lá no versículo 19 e no versículo 20, que Jesus representa o seu ato salvífico no pão e no vinho. Ele representa o pão como o seu corpo, que foi dado por nós. Ele representa o seu sangue pelo cálice do vinho, que foi derramado para fazer uma nova aliança pelo seu povo. Jesus é a nossa Páscoa. E todas as vezes que nos reunimos para comer do pão e beber do cálice, nós celebramos a sua obra de salvação. O apóstolo Paulo entende isso e nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, quando ele diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. O que Jesus instituiu a Páscoa para a igreja, a Páscoa cristã, que não é a libertação do Egito, é mais do que isso, é a libertação do nosso estado de pecado, é a nossa redenção nele. Por isso, este é um momento particular para a igreja. Comemorar a Páscoa é comemorar Cristo vivo, o Cristo que se entregou por nós. E ele então garante aos discípulos no versículo 29 e 30 do capítulo 22, dizendo assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Jesus nos convida para o seu reino. E esta mesa, o pão e o vinho, celebram a Páscoa da nossa salvação na obra de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Feliz Páscoa, que você sempre tenha um lugar à mesa de Jesus.